Muito bom dia. Estamos de volta aqui para o nosso encontro semanal em matéria de direito notarial. Como de hábito, agradeço muitíssimo ao Colégio Notarial da Seção do Paraná pela oportunidade que me propicia deste encontro, que para mim é muito jubiloso, que tenho aqui a cada semana para tratar dos assuntos relativos ao direito das notas. Quero cumprimentar aqui aqueles que já se encontram acedendo ao nosso ponto de encontro eletrônico, Dr. Tiago Estrela, presidente da ATC e da Academia Notarial Registrada do Paraná, doutora Laura Porto, doutora Mônica Dallavecchia, que é a presidente do Colégio Notarial do Paraná e que sequer se encontra no momento aqui no Brasil, a doutora Maria Fernanda, que sempre se apresenta aqui acompanhada da filha para assistir às aulas, seja um motivo de grande honra para mim. Muito bem, nós vamos continuar na reunião de hoje tratando do tema da prudência notarial. Como nós estamos por esse caminho já há algum tempo, uma parte das nossas considerações tem sido na sequência dos textos publicados pelo Colégio Notarial do Paraná, na série Notas sobre Notas, em que nós estamos tratando ali da moralidade pública. E é um tema muito amplo. Eu até tenho dúvidas sobre o acerto de ter adotado metodologicamente essa ideia de escrever sobre a moralidade pública, porque ainda envolverá mais umas 15 aulas, quando menos, na sequência das exposições. É como esse texto é publicado a cada 15 dias, alguns sabem disso, nós temos, portanto, um hiato. E esse ato é aproveitado para outros temas, entre os quais nós situamos o da prudência notarial. Desta vez estamos seguindo em 3 aulas o tema da prudência, esta é a terceira, e já para a semana que vem voltamos a intercalar, em princípio, as aulas de notas sobre notas com o da leitura da prudência notarial. Bom, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, lendo, comentando, fazendo algumas glosas ao texto já publicado do nosso pequeno livro Prudência Notarial. Esse livro foi publicado no Brasil em 2012. Essa edição belíssima, da Quinta Editorial. E há uma pretensão, pelo menos há uma cogitação de publicar uma segunda edição brasileira desse livro, de permeio uma edição espanhola. E essa edição brasileira, se realmente vier a lume, tenho eu a ideia de fazer algumas retificações, alguns aprofundamentos. Isso é natural, escrever é uma tarefa sem fim. E o livro já data aqui foi escrito entre 2011 e 2012, já são 8 anos passados. É natural que algumas ideias possam ser melhor apresentadas. Entre essas ideias que podem ser melhor apresentadas, parece-me exatamente o ponto de referir aqui essa caracterização no tema 2, de que nós vamos tratar hoje, que se intitula O Notário e seu Ofício de Jurista. Porque exatamente no primeiro tomo do Notas sobre Notas, eu utilizei um material que, de início, havia sido preparado para a Academia Notarial Brasileira, presidida pelo Dr. Ubiratã Pereira Guimarães, e que terminou sendo objeto desse primeiro livro, do primeiro tomo do Notas sobre Notas, em que eu trato mais alargadamente do conceito do notário em conjunção com a ideia de arte, com a ideia mais plena, com o conceito mais pleno de arte. Portanto, nós vamos fazer aqui vamos tratar do tema do texto tal como ele está, mas já prevejo que para uma nova edição este será um dos pontos a alterar bastante. Vamos lá. Então, corresponde à leitura das páginas 27 a 30 do livro Prudência Notarial. O título é O Notário e seu Ofício de Jurista.
Deixou-se dito, noutra parte, e eu quero confessar uma coisa, está realmente referida aqui na nota de lateral, que esta outra parte é um trabalho meu intitulado A Relevância da Atividade Notarial frente aos Desafios da Sociedade Moderna. Pois eu confesso aos senhores que não tenho a menor ideia onde se encontra esse texto. Eu vou ter que procurar isso. Não me lembro o que foi que escrevi lá e não sei nem encontrar isso. Se me dissesse que fui eu que escrevi isto, eu realmente me surpreenderia. Muito bom. Deixou-se dito, noutra parte, neste a relevância da atividade notarial, etc., que o notário é quase um próprio da sociedade humana. Então, vamos ter que explicar um pouquinho isso. Prossegue o texto. Porque sua função é, em seu gênero, exigida pela natureza política dos homens. Por que um próprio, quase um próprio? Porque a sociedade não pode existir sem que haja alguém, ou quase não pode existir, digamos assim, sem que haja alguém que seja especializado na documentação. E não só isso, também na iluminação e orientação daquilo que corresponde às necessidades cotidianas dos membros da sociedade. Então, nos tempos antigos, havia essa necessidade de um conselheiro. E de um conselheiro, o mais possível, que pudesse reter também as negociações, os tratos, o acordo, o comércio, etc. De maneira que essa função é quase natural. Ela poderia não ser ainda, e não era efetivamente, designada a função de um escriba, e menos ainda era designada como função de um notário. Mas a figura estava lá. Ou seja, a necessidade de alguém para esclarecer, iluminar, orientar o melhor sentido para um acordo que podia ser até mesmo não patrimonial, não necessariamente era patrimonial, mas também muito para os patrimoniais, para os acordos patrimoniais, essa necessidade se fazia presente, sempre se fez presente na história humana. Por isso que se pode dizer que o notário é quase um próprio da sociedade humana. Isso quer dizer que em toda a sociedade deve haver um notário. Ou alguém que exerça as funções que são próprias do notário. Claro que em sociedades de caracterização primitiva, essa figura será de um jeito. Em sociedades mais complexas, exige que ela seja de outro. Mas a essência da função notarial, ela parece ser um próprio da sociedade, ou quase um próprio da sociedade. Não se poderia pensar na existência de uma sociedade humana sem alguém que exercesse essas funções notariais. É por isso que se diz que o notário exerce uma função, por assim dizer, natural, de acordo com a natureza da política, natureza da sociedade política. Essa função política ou social do notário, prossegue o texto, não é apenas a de ser jurista, mas é, sobretudo, a de ser um jurista, a quem se faz convergir a titularidade da fé pública. Eis aí aquilo que eu tenho procurado observar e nesses tempos com mais insistência. O notário que nós conhecemos é um notário jurista. Não é um mero notário documentador. Ou seja, não é um notário que se possa substituir por um robô. Não é um notário que se possa substituir pura e simplesmente por uma máquina, por uma mecânica. Ele é um jurista. E é um jurista a quem se fez convergir, o jurista como poderia ser um outro qualquer, mas a este jurista se fez convergir o atributo da fides pública, o atributo da fé pública. Basicamente, o atributo de dar um testemunho qualificado, de que ele possa afirmar daquilo que diz, daquilo que captou pelos seus órgãos dos sentidos, que é uma verdade, até que em via jurisdicional se destrua. Isso é um testemunho qualificado de raríssima ocorrência e de relevantíssima importância na sociedade política. Diz-se que o notário é um jurista, ou mesmo, como está na lei, a lei brasileira, a lei de 1935, de 1994, fala-se ali que ele é um profissional do direito.
Isso é um termo complexo, profissional de direito, que é um tanto impróprio para equivaler ao termo simples jurista. O termo é expressivamente simples quando é composto de um só vocábulo, por isso o termo simples. E o termo é expressivamente complexo quando é composto de mais de um vocábulo. Por isso, profissional do direito é termo complexo e jurista termo simples. Mas o termo jurista é menos impróprio e menos mecânico do que a ultimamente usual referência ao operador do direito. Essa é uma das tragédias da linguagem contemporânea, né? Chamar o jurista de operador do direito. Há outras, né? Nós temos visto aí sentença de piso, juiz de piso, agora operador do direito. É uma linguagem desastrosa, no sentido de que vai poetizando a função jurídica, ou seja, tornando o juiz um técnico, um mecânico, como se o direito não buscasse o bem, mas fosse só voltado à utilidade. A atribuição ao notário desse predicado de jurista é comum na doutrina. Atenção para isso. Ou seja, a doutrina comumente atribui ao notário esse predicado de ser jurista. Chamo aqui a atenção para duas obras. A de Pedro Ávila Álvares, nos seus Estúdios de Direito Notarial, e essa grande obra de Henrique Jiménez Arnal, Direito Notarial. Ambos falam em que o notário é um jurista. Esse predicado, entretanto, diz respeito a um ofício. Aqui é uma distinção a fazer entre ofício e profissão, que no caso do direito é facilmente compreendido. O ofício é como que um gênero. Ele, embora corresponda a uma palavra possivelmente equívoca, porque possui significados muito distintos entre si, e pode atribuir-se tanto às artes manuais, por exemplo, podemos falar no ofício do carpinteiro, o ofício do marceneiro, até a cargos, né? O ofício de um rei, o ofício de um presidente da República, até mesmo como se diz, a cesta de ferramentas dos sapateiros, como eu menciono aqui, chamada de alcofa, é também chamada de ofício. Ou seja, é uma palavra com significados muito discrepantes entre si. Alguns mais próximos, outros mais distantes. Mas no caso do direito, isso se torna claro, porque todos aqueles que se formaram na faculdade de Direito e exercem funções jurídicas têm o mesmo ofício. Quer dizer, qual é o ofício que nós podemos dizer próprio do advogado, do promotor público, do juiz, do delegado, do notário, do registrador? Que ofício os une? O ofício de ser jurista, embora cada um deles possua uma distinta profissão. Então, nesse sentido, de algum modo, nós podemos dizer que o ofício é um gênero de que participam diversas profissões. Mas, aqui dizia que nas antigas corporações de ofício era frequente que se juntassem não só trabalhadores de uma dada profissão, mas também de profissões de algum modo assemelhadas. E podíamos ter uma corporação de ofício com profissões heterogêneas. De algum modo, nós temos não corporações de ofício, mas associações, por exemplo, de juristas, essas academias, ou seja, a Academia Notarial Brasileira, a Academia Registral, criada aqui em São Paulo, ou a academia que a doutora Mônica está instituindo lá no Paraná, a academia que o doutor Tiago Estrela instituiu no Maranhão. Essas academias são associações que abrigam profissões heterogêneas. Então, nelas há juízes, há defensores públicos, há advogados, há notários, há registradores, etc. E, portanto, não é propriamente uma academia de uma só profissão, mas academia de um ofício jurídico. E há mesmo aqui, por exemplo, situações em que se admitem até, por força de interesses acadêmicos, a congregação
dentro de um âmbito de uma corporação relativa a um ofício, gente que não exerce profissão neste ofício. Então, não é incomum, por exemplo, em academia de juristas, encontrar-se um historiador, que é um historiador que tem algum interesse pelo direito, que nas suas referências faz alguma incursão no campo do direito, ou algum sociólogo, e por isso vai para essa academia, pelo interesse acadêmico ligado à matéria. Portanto, distingamos bem o que é ter um ofício, o que é ter a profissão, e a largueza do conceito de ofício. Um só ofício jurídico, enfim, abrange profissões jurídicas aparentadas. Mas vamos prosseguir. A razão dessa referência doutrinária ao ofício notarial de jurista visa acalcar a diferença entre o notário de tipo românico ou latino, em que se ostenta o predicado desse ofício de jurista, e o notário funcionalista, o do tipo anglo-saxônico, desvestido da ocupação livre com o direito, pondo-se ao modo de, abro aspas para essa citação, automática máquina de dar fé. Essa é uma expressão que está em Jiménez Arnal. Vamos nos dedicar um tantinho a examinar esse parágrafo. Essa minha referência aqui, notária do tipo românico ou latino, pode dar a impressão de que eu estou equivalendo uma coisa e outra. Isso não é bem verdade. O notário de tipo românico surge como uma especialização, uma descendência do notário do tipo latino. Então, vamos distinguir isto para não imaginar que seja efetivamente a mesma coisa. O notário românico, por assim dizer, é um filho do notário latino. Ou, mais exatamente, alguém que se especificou dentro do notariado latino. Guarda as mesmas características, mas tem predicados diversos, acrescentados às características essenciais do notariado latino, e predicados diversos que tornam distinta, por exemplo, a posição de um notário românico francês, do notário românico espanhol, do notário românico italiano e do notário romano lusitano. Notário romano, por exemplo, românico, não romano, românico brasileiro. O românico, por assim dizer, é uma descendência especializadora do tipo latino. Mas, em todo caso, o notário latino transmite para o notário românico, é por isso que nós podemos praticamente tratar do notário românico como o notário latino, sem maiores distinções na linguagem comum, transmite a esse notário românico, e é o caso brasileiro, essa característica de ser jurista, coisa que não há, rigorosamente, na função do notário funcionalista, do tipo anglo-saxônico, que não tem ocupação livre com o direito. Isso quer dizer, ocupação de arte liberal. O notário anglo-saxônico não exercita a arte liberal. Verdadeiramente, ele exercita essa função mecânica, a que se refere Jiménez Arnal, de ser uma automática máquina de dar fé. Os senhores sabem que, em tempos atuais, em que já se tem dito que há uma cultura em evolução e em ebulição de interesses de grandes corporações globais, no sentido de fomentar o uso da tecnologia, há uma tendência muito grande de converter-se o notário do tipo latino em um simples documentador, um simples receptor de documentação que possa valer-se simplesmente de uma situação estereotípica e de uma reprodução massiva em via eletrônica, tal que ele se transforme, por assim dizer, como eu já tive a ocasião de falar em outras vezes, em um transnotário. Aí é o exemplo do transnotariado. Ele deixa de ser o notário que nós conhecemos para ser uma outra figura, um captador de documentos. Com vantagens econômicas? Pode ser. Seguramente para as corporações globais, não há dúvida. Para os notários, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas há conta de perder a sua identidade. Também é isso que é preciso considerar. Que se deve, contudo, entender por ofício de jurista. Prosseguimos aqui. Que é aí ofício, que é jurista, nessa expressão ofício de jurista. Ofício
é uma palavra que vem do latim officium officii, palavra, portanto, neutra de segunda declinação. A origem era uma realização em curso. O ofício era uma função, algo que estava en train de, ou seja, um trabalho a executar. Mas um trabalho que, aí vem a expressão, que se encontra em Santo Isidoro de Sevilha, vou fazer uma referência a essa obra, um trabalho que não lesa ninguém, antes a todos aproveita. Ou seja, quando não lesa ninguém a todos aproveita, significa um trabalho legítimo, lícito e legítimo. Ou seja, lícito de acordo com a lei humana, legítimo de acordo com a lei natural, e que a todos aproveita, ou seja, que serve a todos. O que serve a todos é o que serve ao bem comum. Pois bem, essa obra que eu refiro aqui nas notas marginais, Santo Isidoro de Sevilha, que se apresenta agora como uma edição mais recente da BAC de Madrid, Famosas Etimologias. Um livro valiosíssimo realmente. Foi a seu tempo, provavelmente se pode dizer que esse livro foi a primeira enciclopédia. Santo Isidoro reuniu nesse seu trabalho o conhecimento que havia no mundo da sua autor, da sua época. Então, realmente vale muito a pena ter acesso a esse livro. E volto a dizer, ele se encontra hoje numa edição mais recente da BAC. Eu me lembro que eu era juiz ainda do Tribunal de Estado Criminal, quando queria comprar as etimologias e não conseguia encontrar de modo algum. E um belo dia recebi um telefonema da saudosa Livraria Lael, a Livraria dos Advogados, onde estava lá um grande livreiro, provavelmente ao lado do saudoso Chicão, que tinha um sebo ali no centro de São Paulo. O doutor Manuel Fial, que era o administrador da Lael, volto a dizer, saudosa Livraria dos Advogados, ligou para o meu gabinete para dizer que havia chegado o livro que eu procurava há muito tempo. Eu não sabia qual. Eu corri para lá para ver do que se tratava. Não quis nem telefonar para saber o que era. Eu disse, olha, alguma coisa importante chegou ali, eu vou lá encontrar. E, de fato, ele me mostrou, havia chegado a edição das etimologias de Santo Isidoro de Sevilha. Eu a tenho agora em 2 volumes, é muito interessante. Bom, fica aí uma sugestão para que tenham acesso a isso. Disso advém que ofícios significa também deveres, e há uma referência disso à Suma Teológica de São Tomás, em que se fala claramente em que ofício leva ao conceito de deveres, ou obrigações. Esta última acepção de obrigações foi adotada por Cícero, e que aponta a exigível moralidade da ação. Notem bem que o ofício sempre tem essa ideia de licitude e de legitimidade. A ação tem que ser moral para exercer um ofício. Lembremos-nos também, a propósito, que o livro que eu menciono aqui de Cícero é o De Officis, certamente o nome indicativo do uso da palavra ofício, não é? Em latim, claro. Mercê da qual, diz Cícero, o homem mantém a sua dignidade humana, sem transgredir as leis da natureza. Portanto, não há ofício no estelionato, não há ofício na corrupção, não há ofício no enganador, não há ofício no furtador, embora esse ofício imoral, mas que nós temos que tomar a conta de uma figura literária e de ironia, devem fazer compreender a alusão que Miguel de Cervantes tinha um livreto muito interessante chamado Rinconete e Cortadilho. Rinconete e Cortadilho eram dois ladrões, em que ele diz que furtar era um ofício livre, ou seja, furtar era um ofício liberal, que se podia fazer. Isso naturalmente era uma ironia de Miguel de Cervantes. Ofício de jurista é dizer a execução de trabalho, de dever, que versa o direito. Ser jurista, em suma, é ser alguém do direito, o que se ocupa de saber o direito. Então, aqui passa a ser interessante considerar a circunstância de que a expressão jurista, olha que coisa notável isso, eu vou contar uma história, provém do latim ius, e não da palavra direito.
Ora, se nós formos considerar as situações paralelas, quando nós perguntamos se alguém diz que está estudando medicina, nós extraímos que ele deve ser médico. Essa é uma referência natural, embora eventualmente ele possa se dedicar à pesquisa ou a ser mero diletante de leitura da literatura médica, mas, em princípio, quem cursa medicina vai ser médico, é uma referência nominal entre essas palavras, médico e medicina. O arquiteto é o que cursa arquitetura, o que cursou arquitetura, referência nominal. O biólogo, a biologia. O zoólogo, a zoologia. O botânico, a botânica. O engenheiro, a engenharia. O astrônomo, a astronomia, etc. E o jurista, o direito. Portanto, não há ligação aparente entre estas palavras. Houve, ao menos, e com uma continuidade histórica mal sucedida, uma tentativa na língua castelhana de usar, por meio do vocábulo derechureiro, um termo que não fosse derivado de ius, mas sim derivado do castelhano derecho. Então, derechureiro seria algo evidentemente derivado de derecho e não de ius. Joaquim Costa, que foi um grande pensador do século passado na Espanha, em um de seus estudos, remete a gênese do termo direito a um radical ário-semítico, que antecedeu até mesmo o europeu reg. Reg, que está na origem da palavra direito, significa movimentar em linha reta, conduzir. E a palavra lusitana direito, que é a que nós usamos nos nossos dias, foi precedida do termo direito. Eu ainda cheguei a ouvir, né, eu era jovem, algumas pessoas que, claro que a título de brincadeira, mas que costumavam dizer: olha, moço, ande direito. Falando, forçando a palavra direito. Saber o direito. E depois, pelo uso, o E atônico da primeira sílaba caiu e passou a ser substituído pela palavra direito. Bom, tudo isso me leva a contar-lhes aqui uma história que adiante vou objetivar naquilo que nos interessa sobre o uso da palavra direito e por que apareceu ao lado de ius, uma outra expressão no latim. Se o latim já tinha a expressão ius, que no caso nosso vai levar a jurista, a jurisprudência, a própria palavra justiça. Por que é que foi necessário, ou por que fato estranho, nós vamos encontrar uma outra palavra, a palavra direito, que também significa a mesma coisa, em rigor, embora mais comum que nós usemos aqui o adjetivo jurídico e o substantivo direito. Mas por que é que houve essa distinção? E é interessante a invenção disto por um romanista contemporâneo, lá de Portugal, onde se encontra agora o meu bom amigo, o desembargador Fábio Della Vecchia. Havia um grande pensador português de nossos tempos, o professor Sebastião Cruz, já morreu há um par de anos, que estava estudando no norte da Espanha, em Santiago de Compostela. Eu tive a ocasião de ir até a universidade e confesso que com uma certa emoção, passei ali pelos corredores, lembrando da história do que ocorreu com o Sebastião Cruz. E ele tinha posto na cabeça exatamente essa indagação: por que é que usaram-se duas expressões no latim para chegar à mesma realidade? Isso é inusual. E ele estava na biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade já esqueci o nome da cidade, agora não adianta, fico tentando lembrar aqui. Passeando lá pela universidade, quando
resolve sair para espairecer. Santiago de Compostela. Pronto, lembrei. Fugiu meu nome. Lá pela Universidade de Santiago de Compostela, quando começa a tocar o campanário da igreja. Quem conhece lá Santiago de Compostela sabe que naquele Praça Central, há a igreja bem no centro da praça. Do lado esquerdo, uma famosa pousada dos Reis Católicos. E do lado direito, aqui, está a universidade. Por isso ele estava aqui, do lado direito, de quem olha para a catedral. Quando ouviu tocar o campanário. E de ouvido tocar o campanário, ele teve, enfim, a revelação a iluminação daquilo que ele precisava saber. Ele percebeu que os símbolos exprimiam mais que a palavra. Isso foi um momento de grande emoção para ele, ter descoberto de um jato aquilo que ele procurava, estava estudando, tentando meditar há muitos anos, não conseguia descobrir as razões afundadas nos livros. Quando ele descobriu, com o fato de tocar o sino do campanário, significando uma realidade que não estava no próprio sino, nem no som, mas uma realidade, digamos, simbolizada por isso, ele descobriu o paralelo em relação ao direito, que era o fato de que os símbolos representavam aquilo que as palavras não conseguiam. Certos símbolos representavam mais que as palavras que se podiam descobrir e utilizar a respeito dessa matéria. Então, vamos ver o que é que ele sugere como solução. Ou seja, o que ele busca investigar? A razão pela qual, ao lado do vocábulo ius, vocábulo latino ius, tenha surgido em Roma a palavra derectum, para significar a mesma noção expressa por ius. Ou seja, já existia ius. Por que raios havia de criar-se uma outra palavra como a palavra derectum? Então, a resposta que a isso apresentou o romanista Sebastião Cruz apoia-se no primado dos símbolos, ou menos no seu primado, sua primazia cronológica. Diz ele, num opúsculo maravilhoso, o opúsculo que ele escreve sobre isso é realmente magnífico. Os símbolos são anteriores à palavra. E diante de um símbolo complexo, não basta uma palavra, mas são precisas várias para interpretar, isto é, para o traduzir em linguagem verbal. Ora, parem um pouquinho, imaginem a figura da deusa romana da justiça ou da deusa grega da justiça, com a venda, com a espada, e tentem extrair dessa figura a variação dos seus significados. Vejam se essa variação, se toda essa possibilidade pode exprimir-se por uma só palavra. É difícil exprimir-la por uma só palavra. Os sucessivos símbolos romanos do direito derivam da simbólica grega. E assemelhando-se à deusa de quê? Dos gregos, a deusa romana Iustícia trazia nas mãos uma balança com 2 pratos e o fiel da balança, bem no centro. Examen. A significar que o direito se realiza quando a deusa Iustícia o diz solenemente, pondo-se a prumo, o fiel da balança. Vale dizer, pondo-se rectum. Ou mais que isso, de rectum. Esse de, quando está prefixando, tem frequentemente o sentido de dar intensidade. De rectum é o extremamente, intensamente reto. Isto é o ser justo. Isto é o direito. É algo que é extremamente reto, intensamente reto. Daí que esse vocábulo derectum, que precede a palavra directum, directo é o que é imediato, é o caminho que é mais curto. Foi a terceira palavra latina para designar o direito. Antes dela houve ius e ius. Ius, que designava uma acepção religiosa. Ius é aquilo que o deus Júpiter impõe ou ordena. Essa expressão era conhecida. Quod Iovis iubet, o que o deus Júpiter ordena, manda. E ius advém da deusa Iustícia. Quod Iustícia dicit, ou seja, o que a justiça diz. E esse dicit, dizer, dito, parece referir à prevalência da razão sobre a mera vontade que era indicada com a derivação anterior, referida a iubet. Ou seja, vamos ver,
entender essa passagem do iues para o ius. Iues era aquilo que Júpiter ordenava. E por ser Júpiter um deus pagão, não se punha ao alcance da razão discutir as ordens de Júpiter. Quando há essa transposição do deus Júpiter para a deusa Justícia, já não se fala quod Justícia iubet, ou seja, o que a justiça ordena, mas o que a justiça diz, como algo que pode ser já agora controlado do ponto de vista racional. Portanto, há aqui uma racionalização do direito. Vamos ver o texto magnífico, por sinal, de Sebastião Cruz. Abro aspas. A justícia não é um simples precedente de ius. Muito menos a palavra justícia é a origem etimológica de ius. Não. Na concepção romana, a deusa Justícia é a geradora do ius, ou seja, a justiça gera o direito. Como a dike grega era de dikaion, to dikaion, ditar o direito. E mais tarde, o iudex, o juiz, é o gerador da iudicatio, ou seja, do julgamento, e, por conseguinte, produtor do ius. Texto magnífico para explicar o vulto imenso das operações jurídicas, a complexidade imensa dessa tarefa, que não podia efetivamente indicar-se num só texto. Directum é, pois, uma perfeição intensa. É o muito rectum. Directum é rectitudo. O que, prossegue o mesmo autor Sebastião Cruz, não admite uma inclinação, nem a um lado nem a outro, principalmente no sentido vertical. Ou seja, ele propõe que verdadeiramente reto. Não tende para um lado, nem tende para o outro, e, sobretudo, não se abaixa. Ou seja, mantém a sua visão sempre com uma verticalidade para aplicar bem aquilo que é o justo, ou extremamente reto, ou intensamente reto. E aí nós temos a ideia do notário como portador do ofício jurídico que ele exerce por meio de uma profissão específica. E a respeito da ideia de profissão, nós vamos dedicar-nos a isso dentro de 15 dias. Não é? Muito bem. Eu espero que não tenha sido demasiadamente maçante essa nossa exposição de hoje. Essas questões teóricas, acadêmicas, frequentemente desgostam alguns que querem soluções prático-práticas. É costume que seja assim. Eu até compreendo que aqueles que estejam exercendo uma função, frequentemente não queiram se dedicar a especulações fora do âmbito, enfim, mais próximo das suas atividades cotidianas. Mas vejam que isso funciona mais ou menos como uma espécie de alimento. Né? Às vezes ele não quer parar para almoçar porque está trabalhando, mas sabe que se não almoçar, vai depois à tarde perder a energia adequada para o trabalho. Né? E a mesma coisa é essas considerações. Se o notariado quer manter rígida a consciência da sua função, a consciência do relevo, da importância daquilo que exerce, e exerce hoje como resultante de uma tradição de séculos, é preciso que ele se mantenha agudamente ligado. Ah, minha mulher apareceu ali na... Boa tarde. Essas são essas... A vantagem de gravar em casa, num estúdio profissional, é exatamente esta. Né? São situações, enfim, que exigem da parte do notário uma renovação de sua ciência. E a atenção voltada à importância da sua função. Não se deixar envolver por uma trivialização daquilo que faz. Cada ato possui um seu significado. E é um significado que tem um entroncamento histórico, no caso do notariado, que não pode ser pura e simplesmente esquecido,
e trocado por um prato de lentilhas, ou se nós preferirmos dizer melhor, por uma cadeia de bits. Fica assim encerrada a nossa exposição de hoje. Espero efetivamente que tenha servido para alguma coisa. Vamos agradecer aqui alguns eu já agradeci. Dr. Marcos Vinícius Canhedo Parra, bom dia. Doutora Rodrigues Nina, como está? Doutor Pedro Bragato, fazendo falta nas nossas aulas, doutor Pedro. Doutora Daniele Lineck, bom dia. Doutor Fausto Mota, doutor Hilário Lula, grande advogado aqui de São Paulo. Doutor Fausto Mota também, um bom advogado. Meu querido amigo Emílio Miliano, grande juiz aqui de São Paulo. Doutora Margarete Maia, registradora lá no Ceará, estimada amiga. Doutora Dea Giliotti. Emílio está dizendo aqui uma coisa boa. A obra Etimologia de Isidoro de Sevilha está disponível em PDF. Muito bom. Bárbara Lameira, que tem essa triste tarefa de viver na cidade espetacular que é Madrid. Essa é invejável situação. Doutora Bernadette Deonero, faz tempo que não nos vemos, doutora Bernadette. Doutor Mauro Bertocchi. Olha, a minha mulher acaba de entrar aqui, mas também entrou realmente no vídeo. Essas coisas são excelentes. Muito bom. Então, durante as férias eu vou trazer também os meus netos de vez em quando para participar aqui. Eu acho que nós não devemos imaginar essas nossas reuniões mais do que reuniões entre amigos que querem estudar a mesma coisa. E se sou eu que falo é porque sou mais velho, só por isso, não há nenhuma outra razão. Então, vamos tornar as coisas muito familiares também. Doutora Silvia Santos, muito bom dia. Muito bem. Até a semana que vem, se Deus permitir. E volto a dizer, que a aula não tenha sido muito maçante. Muito obrigado.